Então, a gente vai começar com vocês, vou começar com vocês aqui. A gente vai dar continuidade, né, à análise de dados de precipitação, esse assunto dados de precipitação. E o que eu quero falar para vocês hoje, né, começando aqui a falar com vocês hoje, é sobre a questão das que a gente chama de série histórica, né? No caso aqui de precipitação, tá? E é importante que vocês entendam, né? Como eu passei para vocês mostrei para vocês aquela planilha do Excel na aula anterior, tá? Aqueles dados, da forma como veio na aula anterior, que eu coloquei para vocês, aqueles dados do Excel são conhecidos como os dados brutos, tá? Dependendo da situação, ou seja, qual situação é essa? Dependendo qual é a finalidade de uso desses dados, é que eu vou constituir a série histórica para poder fazer toda a análise estatística, tá? E poder tirar qualquer conclusão. Tudo bem? Então, é importante que vocês entendam que o que eu fiz com vocês em hidrologia e estatística, apresentando para vocês os dados, obviamente não é dessa forma que ocorre, né, na atividade profissional, caso vocês exerçam, né, alguma atividade profissional que vocês dependam de trabalhar com esses dados históricos, de séries históricas de hidrologia, seja de chuva, vazão, precipitação, qualquer uma dessas, tá? Primeiro, a gente precisa saber qual é o problema para depois a gente constituir a série histórica. Uma vez constituída a série histórica, então, específica para aquela finalidade, é aí que nós vamos, né, trabalhar com a parte estatística, com toda a hidrologia estatística, analisando, então, né, o ajuste dos dados, verificando se deu ajuste ou não, fazendo qualquer tipo de interpretação, e respondendo questões a partir do momento que a gente define qual ou quais distribuições de probabilidade que a gente, né, que deu ajuste àqueles dados, aquela série histórica específica que nós estamos trabalhando, tá? Então, é importante que vocês entendam, né, que quando eu falar com vocês de fazer qualquer análise estatística, essa análise estatística ela depende de uma série de dados. E essa série de dados vai ser montada, vai ser constituída em função da finalidade, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Ou alguns exemplos. Vamos supor que vocês queiram estudar cheias urbanas, vazões máximas urbanas, tá? Melhor dizendo, né? Se eu estou querendo estudar cheias urbanas, qual que é o meu foco? Vazões máximas, tá? Se o meu foco é vazões máximas, então qual tipo de série que eu tenho que obter? Eu tenho que obter primeiro uma série de vazão, tá? Seria os dados brutos. E qual a série específica? A série específica de vazões máximas. Não faz sentido trabalhar com cheia urbana e querer procurar dados de vazões mínimas. Vazões mínimas eu vou analisar do ponto de vista de seca, tá? Qualquer coisa relacionado à seca, não eventos onde vai trazer para a gente vazões máximas, tá? Isso é um exemplo. Se vocês quiserem, né, pensar na situação da própria precipitação que a gente está comentando aqui, tá? Se eu vou analisar qual é ou quais são as precipitações máximas e qual é ou quais são as conversões dela em vazão, isso é perfeitamente possível, mas nesse sentido não faz, né? Não tem nenhuma lógica trabalhar com dados de total anual ou total semestral ou qualquer coisa do tipo. Qual que seria a lógica aí? Trabalhar com eventos máximos.
Esses eventos máximos, né? Poderia ser o máximo precipitado em um período de 24 horas ao longo do ano, ou, né, um valor máximo de referência que nós vamos utilizar a partir daquele valor nessa série histórica que a gente quer constituir, tá? Nessa série histórica que a gente está trabalhando a partir desses dados brutos, tá? Então, é dessa maneira que a gente analisa, né, e constitui série histórica. É pensando em qual é o problema, qual é a finalidade, né, que eu estou querendo utilizar essa série que eu estou montando, tá? Aqui a gente tem uma série de exemplos para vocês entenderem um pouco melhor. Então, vamos supor que eu tenha uma série histórica de 40 anos de dados, tá? Falando de dados de precipitação novamente. Se eu quero trabalhar com o total anual, então, se eu vou trabalhar com o total anual, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho que somar todos os valores registrados no ano. Como eu tenho 40 anos, né? A série histórica é de 40 anos, o que vai acontecer? O meu N, o que é o N? É o número de dados da amostra. Então, meu N será igual a quanto? 40. Porque eu tenho um valor para cada ano. E esse valor é a soma dos totais precipitados ao longo de todo o ano. Tá? Então, eu vou somar aí 365 ou 366 valores no ano e vou ter um único registro. Como eu tenho 40 anos, eu tenho 40 registros. Tá? Então, o número de dados é igual a 40. Agora, vamos imaginar que eu vou trabalhar com total mensal, tá? Não mais com total anual. Se eu tenho uma série de dados de 40 anos e eu tenho por ano 12 valores mensais, então quer dizer o quê? Que eu vou ter um total de 480 valores. Esse será o valor de N, ou seja, o número de dados amostrais, tá? Porque é 40 vezes 12. Se eu vou trabalhar com um total semestral, seja para qual finalidade for, eu tenho 2 valores por ano, tá? Porque cada semestre eu vou ter uma soma. Se eu tenho 2 semestres num ano e tenho 40 anos, eu vou ter 80 valores, tá? Então, vocês podem pensar assim, olha, aqui também, total quadrimestral. 3 quadrimestres em um ano, vezes 40 anos, 120 valores. Máxima diária anual. Essa máxima diária anual é o maior valor registrado em um período de 24 horas, tá? Naquele ano. Então, se eu tenho 40 anos, novamente, eu tenho 40 valores, tá? Então, observe vocês que se eu sei quantidade de ano que eu tenho disponível e se eu sei qual é o tipo de série que eu quero montar, eu já sei quais são os dados ou o número de dados que eu vou ter. Tá bom? Agora tem uma situação que é um pouco diferente dessa. Por quê? Esse caso 6 aqui, ele fala de máximas diárias acima de 50 milímetros. Então, vamos supor que cada um de vocês, cada um de vocês forem trabalhar com uma série histórica de 40 anos, tá? Exatamente de 40 anos, tá bom? Quer dizer o quê? Que vocês, do item 1 até o 5, vocês vão trabalhar com os mesmos números de dados.
40, 480, 80, 120, 40, se vocês forem constituir essas séries aqui. Tá? Então, repito, vocês estão trabalhando com estações diferentes, mas com o mesmo número de anos da série histórica. Tá? Então, tudo isso aqui é o mesmo. Mas vem uma situação diferente no item 6. Por quê? No item 6, eu estou falando que vocês vão constituir máximas diárias acima de 50 milímetros. Se eu falo para constituir esse tipo de série aqui, eu não tenho a mínima ideia de qual é o número de dados que vocês terão pela frente para trabalhar. Porque, apesar de cada um de vocês ter o mesmo número de anos em estações diferentes, eu não sei se a série histórica de vocês, tá? Se a estação que vocês escolheram, ela é uma estação mais chuvosa ou mais seca, tá? É uma estação acima da média ou abaixo da média. É uma estação que costuma chover pouco comparado com outras regiões do Brasil. Quando eu falo de pouco, podem pensar aí em torno de 600 milímetros. Quando eu falo de muito, em termos de Brasil, podem pensar na casa de 4.000 milímetros ano, tá? Esses valores que eu estou falando com vocês. Isso, obviamente, né? Quanto mais chove, a tendência de ter maiores valores, né? A chance de ter maiores valores de que uma certa referência é maior. Então, quando eu falo aqui de 50 milímetros, quer dizer o quê? Esse 50 milímetros não é exatamente esse valor. Pode ser 50, pode ser 51, pode ser 50,1, pode ser 60, 80, 100, porque eu estou falando de acima, né? Igual ou superior, se quiser ficar melhor ainda a colocação, tá? Então, eu não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque pode ser que mesmo uma estação sendo mais seca, pode ser que em determinado ano, por exemplo, eu tenha 5 valores, 6, 10 valores no ano que são maiores do que esse aqui. Tá? Mas pode ser que em um determinado ano não tenha nenhum valor. Ou uma sequência de anos que não tenha nenhum valor igual ou acima de 50 milímetros. Tá bem? Então, quando a gente vai montar uma série histórica, é muito importante entender finalidade e entender quantos valores você terá a partir do momento que você define seu número de anos da sua série histórica. Tá? Depois disso, né, além disso, tem uma outra série histórica que é possível ser montada. Então, eu falei com vocês aqui já 6 tipos de série histórica. Ainda posso citar mais uma aqui, que seria normal climatológica. O que é normal climatológica? É uma média, tá? É uma média que é constituída por 30 anos de dados. Só que não são quaisquer 30 anos de dados, tá? Ela compreende, né, o período de 61 a 90. Então, quer dizer que a normal climatológica, para eu estudar, para analisar a normal climatológica em em uma certa localidade, tá? Eu preciso conhecer o período de 1961 a 90, tá? Então, eu preciso conhecer esse período para poder fazer a constituição da normal climatológica, porque sem isso não é possível, tá? A gente tem alternativas, mas quando a gente fala de normal climatológica, a gente está se referindo a esse período aqui comum. Por que esse período comum? Foi uma maneira
que a Organização Mundial Meteorológica, tá, encontrou para padronizar um período que pudesse ser comparado, né, em diferentes localidades, tá? Então, os 61,90 aqui são quantos anos de dados? São 30 anos. E por que a gente ainda, né, não tem disponível um período mais recente? Porque, na verdade, ele já era, né, ou está para ser divulgado, que seria a segunda normal climatológica, que seria o quê? De 1991 a 2020, né? Então, como a gente acabou de entrar no ano de 21, né, 2021, é muito provável que daqui a um tempo, né, talvez durante esse ano ainda, seja divulgado documentos que tragam para a gente quais são as normais climatológicas de certos municípios, de certas localidades, compreendendo um segundo período que seria de 1991 a 2020, tá? Ou seja, outros 30 anos. Então, a gente teria 2 períodos para analisar em termos de normais climatológicas. O período de 61 a 90 e o período de 91 a 2020, tá? Qualquer outra série que vocês precisarem constituir, lembre-se sempre disso. Depende do tipo de série, depende da finalidade do estudo, tá? Qualquer série que vocês forem constituir, lembre-se disso. Para que eu quero esses dados, tá? Então, é respondendo essa pergunta que vocês vão verificar qual a série de dados que vocês vão trabalhar, tá? Que vocês vão constituir, tá bem? Então, isso é muito importante que vocês não esqueçam desse detalhe aí, tá? Quando a gente pega dados de precipitação, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de consistência de dados, tá? A consistência de dados nada mais é do que verificar se não existe nenhuma incoerência, né, nenhum erro naquela série histórica, tá? Quais são os principais problemas, né, verificados no que a gente chama de consistência, ou seja, identificar se aqueles valores têm lógica ou não, né? Algumas vezes é muito fácil identificar. Quando a gente fala aqui de erros grosseiros, tá? Eu cheguei a comentar com vocês agora, não sei se eu falei anteriormente, mas vamos lá. No Brasil, a gente tem aí, pensando em totais anuais, a gente tem valores de 600 milímetros, tá? Em regiões semiáridas, até menos que isso, mas vamos colocar esse valor aqui. A gente tem no Brasil, tá? Uma média de chuva no Brasil como um todo de 1.600 milímetros, que é mais ou menos a média da América do Sul. Só que nós temos regiões no Brasil também que chove 4.000 ou mais milímetros. Para que eu estou dizendo isso para vocês aqui? Porque isso aqui eu estou me referindo a total anual, ou totais anuais. Tá? Então, vamos supor que você encontre um registro numa série histórica de um único dia que tenha lá, por exemplo, 400 milímetros registrados em um período de 24 horas. Tá? Olha, eu já vou praticamente adiantar para você que se trata de um erro grosseiro. Tá? Por quê? A ordem de grandeza que nós temos aí durante o dia geralmente vai variar de 0, tá? Que, né, quando for 0 a gente registra como 0, até valores da ordem aí, tá? Pode ter mais, viu, gente? Vamos colocar aí da ordem de 120 milímetros, 150, tá? 140. Então, isso aqui seria uma situação assim, não é que valores acima de 120 estejam errados, tá? Mas cabe, né? Falei 120 aqui é um número, né?
uma ordem de grandeza nada científica, tá? 120, 100, 150, né? 140. São valores que, se a gente pegar nessa história, ou se alguém apresentar para a gente não vai duvidar daquele valor. Lógico que cabe uma análise para verificar se realmente, né, a gente tem, por exemplo, registros, né, que comprovem que choveu esse valor, tá? Mas não é nada absurdo. Agora, se você falar comigo que na sua série histórica, num único dia, né, no único período de 24 horas, choveu 400 milímetros, olha, aí eu já vou duvidar bastante, tá? Eu vou querer, de fato, confrontar esse valor aqui, tá bom? Então, esse aqui é um dos principais problemas que pode acontecer em séries históricas. E quando a gente fala de consistência, a Agência Nacional de Águas, quando ela disponibiliza para a gente aqueles dados, ela traz consistência 1 e 2. Consistência 1 quer dizer o quê? Que ela fez uma checagem, mas nada muito detalhado, né? Não fez muito criteriosa e colocou os dados lá. Basicamente, pegou dados de caderneta de campo e lançou no sistema. Quando aparece, né, uma coluna lá, que vocês vão ler depois, não lembro agora qual coluna que é, e aparece lá como consistência 2, quer dizer que aqueles dados foram checados, né, e não foram encontrados nenhum valor discrepante ou erro grosseiro, coisa do tipo. E se foi encontrado, ele foi corrigido, tá? Então, isso é importante para vocês, né, lembrarem quando for analisar lá as séries históricas e ver que tem consistência 1 e 2, pode ser essa questão aqui, né, que é o que eu estou explicando para vocês agora, tá bom? Uma outra coisa também que tem que ficar atento é o que a gente chama de valores estimados, tá? Quando não chove, o valor que tem que ser colocado é 0. Mas vamos supor, dar um exemplo para vocês bem simples aqui. Vamos supor que choveu, tá? Mas a pessoa, né, o leiturista, a pessoa responsável para fazer a leitura dos dados, ela não foi, por qualquer motivo, ela não foi fazer essa leitura. Mas ela sabe que choveu. Então, em vez de colocar 0, porque ela sabe que choveu, né? E se qualquer confronto aí com as informações saberia que não foi o correto, o 0, né? Porque de fato choveu, aí ela vai estimar um valor da cabeça dela, por conta própria, tá? Então, esses valores estimados, ele é muito mais difícil do que ser identificado que o erro grosseiro. Porque esse é estimado, vamos supor, a pessoa coloca lá 10, 12, 20 milímetros, ninguém, a princípio, vai desconfiar, tá? Muito difícil a gente fazer qualquer análise e chegar à conclusão que aquele valor lá estava errado ou não, tá? Do ponto de vista de bater o olho e saber que pode ter algum problema, tá bom? Outra questão também pode ser preenchimento errado na caderneta de campo, ok? Às vezes, né, por um problema de letra, de não entendimento da letra, por um problema mesmo de erro de contagem, por exemplo, da número de provetos para verificar o total, tá bom? Então, aqui, muita coisa pode acontecer aqui entre uma informação ou outra. A letra, né, como eu falei, pode ser uma letra ruim de identificar. A pessoa escreve 3, outra entende que é 5, tá bom? Então, tem algumas coisas do tipo. Obstrução da estação pluviográfica ou pluviométrica, no caso aqui, quando tem algum problema, né, que a água da chuva não está sendo captada de forma adequada, porque tem algum problema interceptando aqui, né, alguma obstrução. Danificação do aparelho, tá? Pode acontecer. E também qualquer problema mecânico, né, ou seja, qualquer interferência na medição da leitura ou do registro do dado, tá bom? Então, quando a gente fala de consistência de dados, a gente está pensando nessa situação, tá? Que tem que ser analisado, tá bom? Por enquanto, tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Por favor, use o chat aqui, ou se quiser estar dando para o microfone, acho que eu não estou ouvindo pelo microfone mesmo, não.
Dúvidas? Então tá bem, eu vou continuar aqui, qualquer coisa vocês falam pelo chat aí, né? Digitam aí que estão com alguma dúvida que eu volto, tá? Eu vou falar com vocês agora sobre a questão de falhas e preenchimentos, né? O que acontece? Quando a gente tem uma série histórica, tá? Nós temos, né, em um ano regular, 365 valores, em um ano bissexto, 366 valores. Como eu falei com vocês, qualquer valor que for zero deve ser registrado como zero porque não choveu, tá? Simples desse jeito. Se choveu, tá? E não tem o registro, então aquele valor na planilha ele fica em branco, ou seja, sem preenchimento. Eu só posso colocar zero na planilha, ou vocês só vão ver o valor zero quando não choveu. Quando não tem o registro, aquele valor é o valor que, desculpa, a célula ficará em branco, tá? Quando a gente tem a célula em branco, a gente chama essa célula de falha, tá? Essa situação de falha, tá bom? Obviamente que para existir uma falha, né, eu tenho que deixar de registrar algum valor diário. Se eu não tenho, em um certo mês, um registro do valor diário, obviamente que eu não tenho todos os valores mensais, tá? Para aquele referido mês. E eu não tenho todos os valores anuais para aquele referido ano. Então, quer dizer o quê? Que uma falha diária leva a uma falha mensal, que leva a uma falha anual, tá? Lógico que eu estou exagerando aqui, falando apenas de um valor e já inviabilizar o ano todo, tá? Mas é só para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Em algumas situações, obviamente, que a gente teria que usar o bom senso, né? Para ver se aquele um dia, de fato, né, fará tanta falta assim que a gente não possa computar como um ano completo ou como um mês completo. Tá bom? Mas só para todo mundo entender, né? Aceitem como uma falha diária inviabiliza uma mensal e inviabiliza uma anual. Tá bom? Agora, vamos supor que eu tenho 10, 15, 20, 30 dias, nem se fala, né? Então, aquele mês ali seria comprometido. E se a gente for fazer também preenchimento anual, o total anual também ficaria comprometido. Qual que é a grande questão aqui? Toda falha, ela originalmente é diária. Ah, mas se faltou o mês todo, tudo bem. Foi o mês todo de falha. Mas não deixa de ser o quê? Não deixa de ser valores diários que levaram à falha mensal ou anual, tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente trabalha com uma situação que a gente chama de preenchimento de falha. Mas apesar da falha ser diária, ou ter que existir num dia para gerar uma falha mensal ou anual, né? Um dia ou vários dias, a gente nunca fará o preenchimento de valores diários, tá? Então, esse preenchimento que a gente vai, né, discutir métodos para fazer esse preenchimento, ou ele vai ser mensal, tá? Ou ele vai ser anual, nunca diário, tá bom?
Eu vou apresentar para vocês 3 métodos, e esses métodos de preenchimento, para ser considerado bons, a gente vai ter que ter um coeficiente aqui, né, um coeficiente R2, tá? Numa correlação acima de 0,70. Tá bom? E quais são os métodos de preenchimento que eu vou apresentar para vocês? Apresentar para vocês o método da ponderação regional, o método da regressão linear e o método da regressão da ponderação regional com base na regressão linear. Desculpa. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu fizer uma análise de preenchimento, tá? Eu vou ter que ajustar os dados a uma equação da reta e encontrar, tá? Uma coisa, né? Do tipo y igual a A mais bx, né? E vou ter que encontrar um R2. O que significa isso? Se eu for fazer o preenchimento mensal, esse R2 dos dados mensais, vamos supor, eu quero preencher janeiro de um ano qualquer, janeiro de 1980. Então, quer dizer que eu vou pegar outros janeiros para fazer preenchimento desse. Então, esse R2 seria, por exemplo, né, os meses de janeiro de uma estação, né, Y, tá? Confrontado com os meses de janeiro de uma estação X. Tá bem? Se for dados anuais, o mesmo raciocínio, né? Ah, eu quero... Falei primeiro de janeiro de 80, né? Agora eu estou falando do ano. Não vou preencher o mês, vou preencher o ano. Então, o ano seria 1980. Então, eu vou confrontar valores de 80 daquela estação, tá? Com uma outra estação, né? Qualquer, e verificar se esse R2 é maior do que 0,70. Se isso for verdadeiro, eu posso utilizar a equação gerada aqui pela regressão para fazer o preenchimento do mês ou do ano. Caso esse R2 seja menor ou igual a 0,70, eu não posso fazer, tá bom? Na próxima aula eu vou apresentar para vocês o método e a gente vai avançar com algumas outras coisas ainda. Tá joia, pessoal? Por hoje seria isso e fico aberto aí para dúvidas. Perguntas? Nenhuma, professor. Tranquilo? Tudo certo, então? Por enquanto? Quando começa a fazer exercício, começa a aparecer as dúvidas, né? É assim mesmo. Mas então tá bem, pessoal. Uma boa tarde para vocês, tá? Já está chegando para vocês aí um bom fim de semana. E até a próxima aula, então. Tá joia? Tchau, tchau.